Todos os touros são letais. Eles têm um temperamento ruim e armas literais embutidas em seus crânios. Como isso não seria aterrorizante? Mas alguns touros são tão perigosos que fazem os outros parecerem gatinhos fofinhos em comparação. Estes são os 20 touros mais perigosos do mundo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Ryan Solo. Ryan Solo tem estado ocupado defendendo seu título de campeão mundial do Yeti Pro Bull Riders em Fort Worth. Apesar de sua aparência intimidadora, ele não é tão ameaçador quanto você pode imaginar. Dito isso, você definitivamente não quer subir em suas costas. Ele é classificado como o número 1 do mundo, e sua taxa de derrubada é de 87%. Em média, ele leva apenas cerca de 3 segundos para derrubar seu cavaleiro, Cord McCoy. O dono de Ryan Solo é um dos vários contratantes de touros que trazem seus touros para as finais do PBR em Fort Worth. De acordo com McCoy, Ryan Solo é essencialmente um grande animal de estimação carinhoso, com uma inclinação para fazer montarias emocionantes. McCoy brinca que se considera um mordomo de touros, garantindo que seus touros sejam bem alimentados, exercitados e descansados, até o momento em que os melhores cavaleiros do mundo tentam a sorte e, potencialmente, ganham grandes prêmios. McCoy afirma que os touros são treinados para se comportar da maneira mais feroz possível até que o cavaleiro seja derrubado. Também existem planos de reprodução meticulosos para garantir que os touros possam performar quando necessário. Ryan Solo é um touro da raça American Bucking Bull, uma raça específica desenvolvida para esse propósito. Touros como o Ryan Solo têm uma tendência natural de se comportar de forma agressiva durante o rodeio. De acordo com o PBR, a maioria desses touros é avaliada em no mínimo $10 mil, embora alguns possam valer mais de $500 mil. E Ryan Solo é um dos touros mais valiosos que existem. Número 2. Cool Whip. Cool Whip é um famoso touro no mundo do rodeio. Esse grande animal é conhecido por ser muito desafiador de montar, basta olhar o tamanho dele. Você poderia chamá-lo de Thick Boy, é parte de uma nova geração de touros de alto valor e difíceis de montar, que tem ajudado na evolução do rodeio profissional para se tornar uma liga internacional de esportes de grande porte, com grandes patrocinadores e atletas celebridades. O esporte está cada vez mais forte. Hoje em dia não são apenas os competidores que ganham prêmios em dinheiro gordos, os contratantes de touros também têm a chance de lucrar. Touros como o Cool Whip também recebem pontuação, e sua reputação só cresce à medida que os PBR World Finals em Fort Worth se aproximam. A pontuação pode chegar a 100 pontos. Para uma montaria de 8 segundos bem-sucedida, a pontuação é dividida igualmente entre o cavaleiro e o touro, com cada um recebendo até 50 pontos. 4 juízes avaliam tanto o cavaleiro quanto o touro, e suas pontuações são somadas. Se o cavaleiro for derrubado, apenas o touro recebe a pontuação. Os juízes se concentram em como o cavaleiro mantém sua posição no topo do touro com habilidade. Ele está antecipando os movimentos do touro? Ele parece estar no controle? No PBR, uma pontuação superior a 46 pontos para um touro é considerada excepcional. A maioria dos touros que participam das finais do PBR nunca atingirá uma pontuação de 46 pontos ou mais em toda a sua carreira, mas o Cool Whip conseguiu marcar 46 pontos ou mais 9 vezes desde que se tornou profissional. Número 3. Os bois Brahman. O Brahman é uma raça de gado de corte americana que se originou de uma mistura de gado zebu e taurino. O cruzamento começou nos Estados Unidos por volta de 1885, com gado importado de países como Reino Unido, Índia e Brasil. Esses animais eram principalmente das raças Gir, Guzerá e Nelore, mas também incluíam alguns de Krishna Valley e Angol. Os Brahman são bastante resistentes, capazes de tolerar altas temperaturas, luz solar intensa e umidade, além de serem resistentes a pragas. Esta raça foi exportada para vários países,
especialmente aqueles com climas tropicais. Na verdade, hoje em dia é a raça de gado mais prevalente na Austrália. Foi cruzada para criar vários híbridos taurino-indicinos, como Brangus e Brahmin, que foram reconhecidos como raças distintas. Geralmente criados para carne, o Brahman se destaca em climas quentes ou mornos, embora sua carne seja considerada menos desejável do que a de gado europeu. A Austrália importou 49 bovinos Brahman entre 1933 e 1954, e em 1973, sua descendência ultrapassava 225 mil. Após 1973, 1981, cerca de 700 mais foram importados, e até 1987, o estado de Queensland sozinho tinha mais de 1 milhão deles. No final do século XX, os Brahman se tornaram a raça de gado mais numerosa na Austrália, especialmente no norte tropical do país. Número 4. Mont Belar. Joseph Graeber foi o primeiro a usar o nome Mont Belar em 1872, quando apresentou um grupo de gado em uma competição agrícola em Langries. Antes disso, os fazendeiros menonitas da Suíça haviam melhorado o gado local, que incluía raças nativas versáteis como o Famine e o Tash, mais tarde conhecidos como Kiss. Eles se referiam a isso como franco-suíço. A raça obteve reconhecimento oficial em 1889 e um livro genealógico foi estabelecido. Desde 1980, a raça tem sido selecionada para uma conversão eficiente de forragem. Após 1900, muitos gados foram enviados para a região do Mediterrâneo e para a Argélia. As vacas possuem pequenos chifres e marcas vermelhas na cabeça. Elas são vacas leiteiras, com fêmeas adultas pesando entre 600 e 700 quilos e com uma altura de cerca de 145 centímetros na cernelha. Os machos adultos pesam entre 900 e 1.200 quilos. O leite é ideal para a fabricação de queijo devido ao seu alto conteúdo de capa-caseína BB, permitindo maior rendimento de queijo. Ao contrário das Holstein modernas, essas vacas produzem menos leite, mas têm uma vida útil mais longa, mais filhotes e menor susceptibilidade à mastite devido à menor contagem de células no leite. Embora sejam usadas principalmente para a produção de leite, as vacas Mont Belar oferecem uma carne de melhor qualidade do que as Holstein. Quase 400 mil vacas leiteiras Mont Belar foram registradas na França. Cada vaca adulta produz em média 7.486 litros de leite por ano, com 3,9% de gordura e 3,45% de proteína. O leite rico em proteínas é especialmente bom para a produção de queijo, e alguns rebanhos são alimentados especificamente com feno para esse fim. Em termos de valor, as vacas Holstein não chegam a competir com as vacas Cole e os bezerros machos. Número 5. O White Park. O White Park é uma raça de gado britânica relativamente nova, estabelecida em 1973. Foi criada para abranger vários grupos de gado de coloração branca com marcas vermelhas ou pretas nas orelhas e pés. Esses gados têm uma longa história nas Ilhas Britânicas, com alguns grupos datando da Idade Média. Em 1225, Henrique III promulgou leis que reservavam parques específicos e confinavam certos rebanhos, incluindo os de Chartle e Chillingham, na Inglaterra, e Caddo, na Escócia. No início do século XX, a Grã-Bretanha tinha vários grupos de gado White Park, mas a maioria desapareceu até então. Embora os britânicos tenham começado a registrar o gado Park no início do século XX, em 1946, restaram apenas os rebanhos de Dean Wilburn, Whipsnade e Caddo como grupos domesticados. O gado White Park não foi registrado durante a Segunda Guerra Mundial, mas fez um retorno após a fundação da Rare Breed Survival Trust em 1973. Desde então, o número de vacas reprodutoras cresceu para mais de 1.000 no Reino Unido. O gado White Park também encontrou lar em outros países,
sendo enviado pela primeira vez para a Dinamarca em 1921, seguido por Elvia em 1935 e Alemanha em 1972. Número 6. O Basas. O Basas é uma raça de gado proveniente dos Pirineus e do Gironda, no sudoeste da França. Acredita-se que essa raça tenha se originado de uma mistura entre o gado local Acaã e o gado espanhol. Esta é uma raça que realmente atravessa fronteiras. Todo ano, um evento chamado Fête de Basas é realizado em Basas para celebrar o Basas, que não é tão divertido para o gado, já que o foco está em aproveitar a sua carne renomada. A carne é bem marmorizada, conhecida por sua maciez e sabor. O nome da raça é derivado da cidade de Basas. O Basas possui uma pelagem cinza distinta, que pode variar conforme a idade, e a pele é preta, mas áreas como o focinho e os pontos produtores de muco são pálidos. Os chifres são curvados e geralmente apontam para baixo, com uma base amarela cerosa e pontas pretas. Historicamente usado como uma raça de tração para tarefas como o transporte de madeira, o Basas agora é criado principalmente para a produção de carne. Número 7. O Anol Watusi. Lá está ele. O Anol Watusi é uma raça distinta de gado americana que se origina do grupo Anol de gado da África Oriental e Central. O que distingue essa raça é a sua impressionante grandeza de chifres, mais largos do que os de qualquer outra raça de gado. Os dois recordistas de tamanho de chifres dessa raça são um touro chamado Ct. Woody, com chifres medindo 103,5 centímetros de circunferência, e um novilho chamado Lurch, com chifres de 95,25 centímetros ao redor. Embora os Watusis possam vir em várias cores, a mais comum é o vermelho. Alguns membros do grupo Anol foram inicialmente levados à Alemanha no início dos anos 1090 como animais de zoológico, e a partir daí se espalharam para outros zoológicos europeus. A raça chegou aos Estados Unidos, onde um rebanho foi estabelecido no estado de Nova York em 1960, cruzando alguns dos gados com um touro canadense. Em 1983, os entusiastas fundaram o Registro Internacional Anol Watusi como um clube de raças, e, em 1989, um padrão de raça foi estabelecido. Em 2016, havia uma estimativa de 1.500 Watusis em todo o mundo, com cerca de 80% residindo nos Estados Unidos. Número 8. Texas Longhorn. Os conquistadores espanhóis começaram a trazer gado para as Américas por volta da segunda viagem de Cristóvão Colombo, continuando até cerca de 1512. Foi assim que o Texas Longhorn recebeu seu nome. O primeiro gado desembarcou na ilha caribenha de Hispaniola, em 1493, como fonte de alimento para os colonos. Ao longo dos séculos seguintes, os espanhóis usaram esse gado no México e eventualmente o trouxeram para o norte, alcançando o que mais tarde se tornaria o Texas. No final dos anos 1600, alguns desses animais foram soltos, ou escaparam e permaneceram praticamente selvagens pelos próximos 200 anos. Ao longo das gerações, esses animais se tornaram notavelmente resilientes à escassez de alimentos e à seca, ganhando a reputação de uma raça robusta. Em 1995, o legislador do Texas designou o Texas Longhorn como o animal grande oficial do estado. Longhorns de alta qualidade podem comandar preços significativos hoje em dia. Por exemplo, em 18 de março de 2017, uma vaca chamada Danica e sua bezerra fêmea foram vendidas por um recorde de $380 mil na venda Legacy 13 em Fort Worth, Texas. Quanto ao comprimento dos chifres, ele pode variar. Normalmente, os touros têm chifres de comprimento médio, enquanto os novilhos podem ter chifres muito mais longos. De acordo com o Guinness Book of Records, em 2022, um novilho chamado Poncho Via tinha a maior largura de chifres registrada. Número 9. Vaca Jersey.
A raça Jersey originou-se na ilha britânica do Canal de Jersey, provavelmente descendente do gado trazido do continente normando nas proximidades. A raça ganhou reconhecimento distinto por volta do ano 1700 e permaneceu isolada de influências externas por mais de 200 anos, de 1789 a 2008. Antes de 1789, as vacas Jersey às vezes eram dadas como presentes de casamento quando pessoas de Jersey e Gary se casavam. A partir de 1789, a importação de gado estrangeiro para Jersey se tornou ilegal para proteger a saúde da raça. Essa lei também tinha um aspecto econômico. Visava estabilizar o preço de venda do gado Jersey, que havia sido impactado por um influxo de gado inferior da França, via Jersey, para a Inglaterra. Como o Reino Unido não cobrava impostos sobre gado de Jersey, os comerciantes usavam a ilha para contornar os impostos sobre o gado francês, saturando o mercado e prejudicando a reputação da raça Jersey. Esse banimento de importações permitiu abordagens mais científicas de reprodução. O gado Jersey chegou aos Estados Unidos por volta de 1850 e o American Jersey Cattle Club foi estabelecido em 1868. Nos ICEUA, existe uma distinção entre o Jersey americano, que é maior e criado principalmente para a produção de leite, e o tipo original da ilha, às vezes chamado de Jersey miniatura. Número 10. Highland. A maioria dos grupos de gado é conhecida como rebanho, como você provavelmente sabe, mas um grupo de gado Highland é chamado de fold. Esse nome vem dos abrigos de pedra abertos, onde eles eram mantidos durante as noites de inverno. O gado Highland é caracterizado por seus pelos grossos e ondulados, de cor marrom, e por seus longos e largos chifres. A cor de pelagem mais comum é marrom escuro, cobrindo cerca de 60% da população. Eles possuem um casaco duplo muito quente, com uma camada externa oleosa e longa sobre um subpelo macio. Isso é bastante útil no clima frio da Escócia. Clima. Sua durabilidade é lendária. O clima desafiador das terras altas, com chuvas frequentes e ventos fortes, não é um problema para eles. Eles foram até descritos como quase tão tolerantes ao frio quanto os caribus e renas que habitam o Ártico. No entanto, seus pelames espessos os tornam menos tolerantes ao calor do que o gado zebu da Ásia do Sul. Mesmo assim, foram com sucesso introduzidos em climas mais frios, como na Noruega e no Canadá. O gado Highland produz carne mais magra, já que seus pelos longos proporcionam calor sem precisar de muita gordura subcutânea. Eles podem prosperar em terras menos férteis e ainda gerar lucro, especialmente quando criados nas terras altas escocesas nativas. Número 11. German Angus. Nos anos 1950, a Alemanha Ocidental viu a criação da raça German Angus, alcançada pelo cruzamento do Aberdeenshire Angus, do Reino Unido, com várias raças alemãs. Essas raças incluíam o German Black Pied, o Jersey Roebuck e o Evia, também conhecido como o German Simmental. Desde 1960, alguns elementos do Angus americano também foram incorporados à raça. O German Angus é sempre polido, ou seja, não tem chifres, e pode ter cores como preto, marrom ou vermelho. Quando comparado à raça rival Fleckvieh, o German Angus amadurece mais rápido, tem mais facilidade para dar à luz e possui uma taxa de natalidade mais alta. Além disso, há uma taxa de mortalidade mais baixa para os bezerros dessa raça. Testes também mostraram que os bezerros recém-nascidos do German Angus geralmente são mais calmos e fáceis de manejar do que os da raça Fivia. A raça evoluiu ao longo do tempo, com os mais novos Scottish Angus sendo maiores e mais magros do que seus predecessores. Número 12. Belgian Blue. O Belgian Blue é realmente incomum. A característica única dessa raça é o duplo músculo. Essa condição muscular incomum confere a ela uma física hiperdefinida. Esse touro parece que passou horas na academia.
Essa característica vem de uma condição genética que causa um aumento nas fibras musculares por todo o corpo, fazendo com que pareça ter músculos duplicados. Essa raça tem suas raízes no século XIX, no centro e no norte da Bélgica, sendo desenvolvida através do cruzamento de raças locais com o gado de chifres curtos do Reino Unido. Alguns acreditam que isso tenha incluído touros charolês também. O gado Belgian Blue foi usado para leite e carne. Nos anos 1950, um certo professor Hansett trabalhou para refinar a raça para carne, em um centro de inseminação artificial. Ele se concentrou em preservar a característica genética única de duplo músculo da raça, tornando-a uma característica permanente do Belgian Blue. Número 13. South Devon. O South Devon é uma grande raça de gado de corte originária da Grã-Bretanha, especificamente dos condados de Devon e Cornwall, no sudoeste. Originalmente, as pessoas criavam esses bovinos tanto para leite quanto para carne, mas desde 1972, o foco passou a ser exclusivamente na produção de carne. A raça é conhecida por seu rápido crescimento. Em 1974, por exemplo, os bois tinham cerca de 126 centímetros de altura e pesavam em média 590 quilos aos 400 dias. Alguns até pesam mais de 750 quilos na mesma idade a partir do ano 2000. Os bois têm ganhado cerca de 1,5 quilos por dia durante seus primeiros 400 dias. Antes de 1800, o South Devon era uma raça versátil usada para leite, carne e trabalho de tração. Após esse período, foi utilizado tanto para a produção de leite quanto para a carne, embora a carne não fosse de qualidade excepcional. No início do século XX, o rendimento médio de leite era superior a 3.200 quilos por lactação. Vacas excepcionais podiam produzir até 5.000 quilos, e uma delas chegou a 6.200 quilos até 1974. Algumas vacas estavam produzindo mais de 10.000 quilos de leite, significativamente mais do que o rendimento médio de 3.390 quilos, com 4,19% de teor de gordura. No entanto, devido ao formato das tetas, a raça não era bem adaptada para a ordenha automática, o que levou à mudança para a produção exclusivamente de carne em 1972. Uau! Imagine ordenhar 10.000 quilos de leite de uma vaca só com as mãos. Número 14. Parnes. O Parnes é uma raça de gado de cor bege, originária da região oeste da França, que se estende do Lua até o Gironde. Eles compartilham um grupo familiar com outras raças, como o Marin, o Ness, além da agora extinta Maris e Berry Chong. Esses bovinos eram usados principalmente para trabalho pesado nas fazendas. Quando terminavam sua vida de trabalho, esses bois geralmente eram enviados para a região de CH para engorda antes do abate, e então eram chamados de chassis. A raça recebeu seu nome de Eugene Gall, que em 1860 identificou Partin, no departamento de Deux-Sèvres, como o principal centro para essa raça. Durante o final do século XIX, a crise da filoxera levou à destruição de muitos vinhedos, que se transformaram em pastagens. Essa mudança deu origem a várias cooperativas de laticínios, e a raça Partin contribuiu para a rápida popularidade da manteiga de Charente-Poitou. Ao final dos anos 1800, a população de gado Partin era de cerca de 1,1 milhão. O gado Partin era multipropósito, criado para trabalho, leite e carne. No entanto, a partir de 1971, o foco passou exclusivamente para a produção de carne. Número 15. Maine Andu de Presse Rouge de Presse. Conhecida anteriormente como Maine Andu, é uma raça de gado originária do oeste da França, especificamente de Domaine de Rousse, em Chenil-Chang-Maine-et-Loire. Esta raça surgiu por volta de 1830, quando Olivier de Hug cruzou a raça local Manel com os Durhams do Reino Unido, visando a maturidade precoce e qualidade superior de carne. O registro oficial da raça
foi estabelecido em 1909. A maior parte desse gado, cerca de 90%, está na região de Pays de la, mas também habita outras regiões francesas, como Normandia e Péteaux-Chentes. O vínculo da raça com sua região de origem impacta suas características, como fatores como a escassez de água, que contribuem para sua parada precoce de crescimento e robustez. Em todo o mundo, existem cerca de 70 mil vacas Rouge de Prest, e elas foram exportadas para países como Iowa, Canadá, Austrália e Rússia. Esses bovinos são conhecidos por sua resistência, longa vida útil e taxa superior à média de nascimento de gêmeos, cerca de 6%. Inicialmente criados tanto para carne quanto para leite, o foco agora está principalmente na produção de carne bovina. Um ponto interessante é que apenas vacas nascidas em áreas específicas podem ser comercializadas com o rótulo de origem designado pela raça. Número 16. Chianina. Bem, vamos dar uma olhada no outro candidato. Hora de falar sobre o Chianina. Essa raça de gado é uma das mais antigas ainda existentes, originando-se da região de Val di Chiana e do Vale do Rio Tibre, na Itália. O Chianina tem sido criado na Toscana, Úmbria e Lácio há pelo menos 2.200 anos. O escritor antigo Cúmela mencionou esse tipo de gado já no ano de 55 d.C. Os bois Chianina eram a principal fonte de força agrícola nessas regiões até o advento das máquinas e o declínio do sistema de arrendamento após a Segunda Guerra Mundial. Continuaram sendo usados para tarefas agrícolas até pelo menos a década de 1970 e ainda fazem aparições em desfiles tradicionais, como o Cortel Histórico de Pau de Siena, desde 1931. A seleção de criação tem se concentrado em animais com pernas mais curtas, corpos mais curtos e mais musculosos, e traseiros e coxas mais desenvolvidos para melhor produção de carne. Atualmente, os criadores também consideram outros fatores, como taxa de crescimento, rendimento de carne e, para as fêmeas, facilidade no parto. Algumas fontes dizem que o primeiro livro genealógico remonta a 1856, enquanto outras afirmam que o livro genealógico oficial só foi estabelecido em 1933. Nesse ano, o Ministério da Agricultura e da Silvicultura da Itália estabeleceu os padrões da raça e criou comitês para identificar e registrar o gado. Atendendo a esses critérios, o padrão oficial da raça Chianina foi finalizado por decreto ministerial em 7 de agosto de 1935. Número 17. Sibi é um enorme touro. Sua raça tem origem na região de Sibi, no Baluchistão, mas também pode ser encontrada em várias partes do Paquistão e da Índia. O nome dessa raça de gado combina a cidade de Bagh, localizada ao sul de Sibi, e o rio Nari, que atravessa suas áreas de criação. A região inclui locais como Tali, Kajak, Kurak, Mitri e Bagh. Todo ano, esses grandes animais são exibidos no CB Mela. O CBS tem o corpo branco ou cinza, com um colar e cauda pretos. Possuem cabeça compacta, orelhas pequenas, chifres curtos, pescoço modesto, costas retas, peito largo e uma corcova de tamanho médio. Touros adultos podem pesar até 1.600 quilos. Na verdade, os touros CB geralmente são mais de 500 quilos mais pesados que os Brahman. Ainda não se sabe se o CB é a maior raça de gado do mundo, mas sabe-se que eles são maiores que o Chianina, outro candidato ao título de maior touro. O CB Bagari e o menor Nukra branco são únicos entre as raças indianas por produzirem touros totalmente brancos, enquanto os touros Brahman são mais cinza. Os CB são adaptáveis a vários climas, prosperando em temperaturas que variam de 0 a 50 graus Celsius e suportando menos de 400 milímetros de chuva anual. Número 18. Whoopah Whoa. Essa é um touro Red Bull copropriedade de Larry Barker, da Barker Bulls, e Laramie Wilson, da Hook & W Ranch. Seu número de identificação é 124, e ele é filho de Dances with Gravy e BB319. São nomes bem incomuns para pais.
ele recebeu seu nome de J.P. Lewis, um amigo de Larry Barker, que frequentemente exclamava "Upa". Lewis faleceu de câncer em 2017, ano em que Whoopah Whoa nasceu. Claro, é uma montaria qualificada. Whoopah Whoa fez seu nome no PBR Tour de 2020 a 2023, tornando-se o touro campeão mundial em 2021. Em 2 de abril de 2022, ele manteve uma média de 45,91 pontos em 25 eventos. Ele conseguiu derrubar os montadores em 58 tentativas. Em 20 de março de 2023, os proprietários de Whoa anunciaram sua aposentadoria para fins de reprodução. Comparado a outros touros famosos de rodeio, Whoa se aposentou relativamente jovem, com apenas 6 anos. Ao longo de sua carreira, ele ganhou mais de $350 mil e quebrou o recorde de maior média de pontos na temporada regular. Whoa também compartilha o recorde de maior nota de montaria da história do PBR, 98,75%. Número 19. Bodacious. Bodacious foi um touro americano de rodeio que viveu de 1988 até 16 de maio de 2000. Ele era comumente referido como o touro mais perigoso do mundo, nos círculos de rodeio, e alguns até o chamavam de o maior touro a fazer buck, movimento de levantar as patas traseiras. Ele teve uma carreira ilustre, vencendo o prêmio de touro de rodeio do ano da Associação Profissional de Cowboys de Rodeio, PRCA, em 1994. Em 1995, Bodacious é talvez mais infame por ter gravemente ferido os campeões de montaria em touros do Texas, Tuff Hammond e Scott Brang. Após esses incidentes, o proprietário do touro, Sammy Andrews, decidiu aposentá-lo. Bodacious foi induzido ao Hall da Fama do Rodeio Profissional em 1999 e ao Hall da Fama da Montaria em Touros em 2017. Depois de se aposentar, Bodacious teve uma vida mais tranquila e podia ser encontrado relaxando no rancho da Andrews Rodeo Company. E o que um touro aposentado gosta de fazer? O grande touro amarelo bem, ele gostava de descansar nos campos e se divertir com as vacas, ou vacas, como chamamos. Ele, na verdade, conseguiu acasalar com 120 vacas após a aposentadoria. Contratou um agente de Nova York para gerenciar suas aparições públicas. Logo, o touro foi em turnê por cassinos, feiras estaduais e rodeios em todo o Iowa. Número 20. Raton, o touro de luta espanhol. Raton, que significa rato em inglês, foi um touro de luta espanhol que viveu de abril de 2001 até 24 de março de 2013. Ele às vezes era chamado de El Ter Raton, ou o Rato Terrível. Entre 2006 e 2011, ele matou 3 pessoas e feriu 30 outras nas praças de touros espanholas. Devido à sua reputação perigosa, ele se tornou uma celebridade na Espanha, atraindo fãs de touradas de todo o país para sua casa em Súa, perto de Valência. O famoso matador Jesus Esté teve o seguinte a dizer sobre Raton: Ele é preguiçoso, não quer participar, faz o que ele quer, esperando alguém cometer um erro, e então, quando ele te pega, ele te atinge e não dá folga. A fama de Raton fez com que clubes de touros pagassem quase 15 mil para que ele participasse de seus eventos. Por exemplo, a cidade de Rla pagou 9 mil para ter Raton no festival em honra de Santa Maria Madalena, em 2010. Isso foi 9 vezes o valor típico de um touro de luta, porque Raton era tão famoso que frequentemente se tornava o principal foco dos anúncios do evento. Apesar do preço elevado, o proprietário do touro insistiu que era um bom negócio. Ele trabalha de forma mais barata porque, onde quer que vá, os organizadores dobram o preço do ingresso. Esse touro era uma verdadeira celebridade. Se ele tivesse vivido antes da era das redes sociais, seria uma estrela hoje. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!